boa noite, boa noite. A paz do Senhor seja com todos. Sara, Brenda, boa noite, povo de Deus. Nandinha, Geu, Nil, bom Nil, hoje você entrou na hora certa. Lucineide, seja bem-vinda. Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos nessa noite, que o Espírito Santo venha envolver aí o coração de cada um, viu? Em nome de Jesus. Nós vamos começar cantando um louvor ao Senhor, bendizendo aquele que é digno, a razão de nós estarmos aqui. Um beijo aí, Bia. Deia, beijo, Deia. Lari, beijo. Marcinha, beijão, saudade de vocês. Saudade. Que bom que vocês estão aqui, que bom mesmo. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor nessa noite. Esteve na presença de Deus, aquele que tem conhecido o Senhor, esse anseia pela presença de Jesus, esse anseia pelo Espírito Santo e não sabe mais viver sem a presença dele. Esse não sabe mais viver sem Jesus. E nós nos rasgamos, nos rendemos, nos submetemos ao Espírito Santo com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, nos dedicando a Jesus, nos dedicando a Ele, nos rendendo a Ele. Aleluia. Como é bom, Senhor. Como é bom a Tua presença. Como é bom a Tua presença. Louvemos a Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na brisa ardente, mas peço que Tua presença aumente.
Santo, Santo, Santo. Diga para o Senhor, Santo. Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Nós precisamos dessa tua glória, nós precisamos dessa tua presença, nós precisamos desse teu Espírito, nós precisamos do teu amado Espírito em nós, Pai. Revela-te a nós, revela-te a teu povo, revela-te a tua igreja, recebe louvor, que só o Senhor é digno, Pai, de receber, e move em nós, Espírito Santo, a nossa alma. Faz estremecer dentro de nós essa tua presença gloriosa, essa tua presença majestosa, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração. Deus, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela, Pai, revela quem és, tu és Emmanuel, por mim se Senhor, dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor, cantarei, cantarei para a tua glória, Senhor, viverei para a tua glória, Senhor, viverei para a tua glória. Vem inundar as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, se mover e mover em nós. Que a tua glória, Senhor, venha transbordar as nossas vidas, a tua presença. Eu quero orar por cada vida que está nessa live, nesse momento, Pai, por cada irmão, por cada irmã que entrou. Eu quero te pedir, meu Senhor, mais uma vez, que cada vida seja ministrada pelo teu Espírito Santo. Onde houver necessidade de cura, Pai, que haja cura. Onde houver necessidade de libertação, que haja libertação. Onde houver necessidade de restauração, que haja restauração. Renovo da fé, Pai, fortalecimento, em nome de Jesus.
Oh, Pai, onde houver, Senhor, um coração quebrantado, que haja um mover do Teu Espírito, que haja o Teu toque específico nessa noite, Pai, em cada vida, em nome de Jesus. A Tua palavra ministrada venha trazer a libertação que essas vidas estão precisando, Pai, em nome de Jesus. A minha oração é que da mesma forma que a Tua palavra tem me libertado, a minha oração é que da mesma forma que a verdade tem me libertado, a verdade que é a Tua santa palavra, Senhor, tem me libertado, dessa mesma forma cada vida seja liberta, cada coração, cada alma seja liberta, Senhor, que caia cadeias, que caia correntes, que caiam grilhões, que caiam impedimentos, todo ensinamento contrário, Senhor, à Tua palavra, todo ensinamento contrário, meu Deus, às Escrituras, ao Espírito Santo, que nessa noite, Pai, seja quebrado, que seja desfeito, todo ensinamento contrário à palavra de Deus, todo ensinamento contrário ao Santo Espírito de Deus, que nessa noite haja libertação pela verdade, pela palavra santa do Senhor, que da mesma forma que eu tenho sido liberta, da mesma forma que cadeias têm sido quebradas, da mesma forma que o Espírito Santo tem me transformado, eu quero te pedir que o Teu povo seja livre, que Teus filhos sejam livres, que os Teus filhos e filhas nessa noite sejam livres, em o nome de Jesus, para a liberdade. O Senhor nos libertou, foi para isso, para sermos livres em Cristo, foi para tirar todo o jugo de nós, foi para tirar todo o peso, foi para tirar todo peso morto de cima de nós, que não produz fruto, Senhor. Foi para isso que a Tua palavra verdadeira se manifestou. Jesus, a verdade que liberta, seja revelado em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, amém. Povo de Deus, sejam bem-vindos, você que entrou agora. Eu vi aí o André, beijo André, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida de Priscila, que entrou aí também. A vida de cada um de vocês, gente. Isabelle, Deus te abençoe, minha querida. Deus seja na tua vida. Um abraço para vocês. Que o Espírito Santo continue movendo. Patrícia, beijo, Pati. Deus abençoe. Ferre aí, Deus abençoe. Cineide, Deus abençoe a sua vida. Priscila, minha sobrinha. Então, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Que o Espírito Santo venha envolver Dona Maria, minha sogra, Deus abençoe, Dona Maria. Seja bem-vinda. Kátia, seja bem-vinda. Minha cunhada, Kátia, minha cunhada, Deus abençoe, Kátia. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Meu filho, beijo, meu filho, te amo. John, meu filho, é Isuezo, né? Vocês que estão vendo os comentários, Isuezo é meu filho. Saudade, meu filho. Que bom ver você aqui com a gente, para ouvir a palavra de Deus. Meu filho está aí na Inglaterra, para quem não sabe. Está lá, o Senhor levou ele, né? Tem os seus planos, os seus propósitos. Daisy, Deus abençoe. Lu, Deus abençoe. Gente, muito bom, muito bom. Muito bom a presença de vocês aqui. O Espírito Santo se alegra com a vida de cada um de vocês. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. Eu tenho buscado muito de Deus, assim... A minha vida segue nessa buscar. Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Eu tenho buscado de Deus muito a ser igreja, aprender a ser igreja nessa nossa geração. Aprender a ser igreja nesse tempo, aprender a ser discípulo de Jesus nesse tempo. Para essa nossa geração. É o que o meu coração pede todos os dias, é o que eu busco todos os dias. É mais do que as paredes, mais do que o templo, mais do que o culto somente, mais do que as nossas, os nossos conceitos religiosos, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu. Eu falei um pouco disso na semana passada na live, porque nós temos muita dificuldade de relacionar com Jesus fora desse ambiente religioso, fora do contexto igreja, no sentido templo, culto, liturgia. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Então eu quero transmitir um pouco para você disso, porque esse é o tempo de se aprender. Afinal, nós estamos limitados, né, a agora não podermos mais estarmos reunidos, apesar de fazer muita falta, gente,
Nossa, como faz falta esse relacionamento, esse estar junto, esse estar perto. Mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E esse agora é um tempo onde a gente está afastado, onde a gente está cada um isolado no seu canto, na sua casa. Graças a Deus nós temos a oportunidade de estarmos aqui conectados. Nós temos hoje a tecnologia que nos aproxima, mas ainda não é o abraço, ainda não é o aconchego, ainda não é o cheiro, ainda não é o beijo, né? Mas nesse momento a gente vai vencer, vai passar. E agora é um momento específico. É um momento onde a gente precisa aprender. Um momento onde esse aprendizado está mais necessário, né? A gente está aprendendo a ser igreja e ser discípulo. E, irmãos, tantas coisas eu tenho aprendido, a palavra de Deus tem aberto tanto assim meu entendimento, tanto que eu pensei que eu era crente, eu pensei que eu era igreja, eu pensei há muito tempo, mas, gente, como o apóstolo Paulo disse, tudo aquilo que eu já vivi, sabe, eu tenho aprendido que se tornou como um refúgio mesmo, assim. O viver Cristo, eu falo que a gente não tem como explicar Jesus, a gente não tem como explicá-lo, a gente não tem como descrever Jesus na sua essência, mas a gente pode sentir Jesus, a gente pode senti-lo, e quando a gente sente, tudo muda. A gente percebe o quanto a gente não é cristão em muitas atitudes. A gente se entende muito cristão, porque a gente vai para os cultos, a gente participa dos ministérios na igreja, a gente tem um compromisso com a igreja e a gente se entende cristão, mas não está relacionado a ter Jesus. Essas coisas não estão relacionadas a você ter Cristo em você, a ter Ele em você. E isso é muito claro nas escrituras, isso é muito aberto quando a gente para a gente olhar que Jesus, ele sempre quis um relacionamento de mudança de vida, mas um relacionamento interior, uma transformação interna, sabe? Jesus cita várias coisas falando que o que contamina o homem, por exemplo, não é aquilo que vem de fora, mas aquilo que está aqui dentro, o que sai. É o que contamina. O homem bom tira do coração bom tesouro. O homem mau tira do seu coração mau tesouro. E quando o Senhor fala do mundo, Ele está falando dos princípios do mundo. Vocês não amem o mundo. O que é o mundo? A prática da injustiça, os preconceitos, o coração mau, o desejo de vingança, a avareza, a ambição, a ganância. Esses são princípios mundanos. Isso é coisa mundana. O que muda você é Jesus e é os princípios dele, é o amor, é a misericórdia, é a compaixão. E você dizer que é cristão e dizer que é discípulo e dizer que você faz parte de uma comunidade cristã, evangélica, pentecostal, não pentecostal, neopentecostal, isso não faz de você um cristão. Isso não faz de você um cristão. E isso é muito claro aqui na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você João, no capítulo 8 de João. João Evangelho. O capítulo 8, versículo 31 até o versículo 47. Jesus traz um ensinamento aqui muito óbvio a respeito de você ser liberto, de ser livre, de ser discípulo. E diz assim a palavra de Deus, João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo de coisas que vi junto do meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente havereis de me amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, ele é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não creem? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Irmãos, essa palavra é muito forte. E o que eu ressalto nessa palavra, a primeira coisa, é o versículo 31 para começar. Eu quero discorrer com você essa leitura. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só. Jesus está dizendo essas palavras, esse ensinamento a judeus que creram nele. Judeus. Quem eram os judeus? Um povo religioso. Um povo que tinha sua crença, que tinha sua religião. Um povo que tinha a lei de Moisés. Um povo que tinha o templo. Um povo que tinha as sinagogas. Era um povo religioso. É para essas pessoas que Jesus está aqui narrando esse fato, trazendo esse ensinamento, e ele diz assim para essas pessoas judias religiosas. Irmãos, eu tenho dito para o Senhor que eu estou pregando agora é para crente, não é para ímpio. Eu estou pregando para cristãos, eu não estou pregando para ímpio. Eu estou vendo as pessoas aqui nessa noite, eu creio que todas são pessoas já cristãs. É para você, é para cristão. Jesus estava pregando para pessoas que tinham um credo religioso, que tinham conhecimento religioso. E Jesus chega para essas pessoas e diz assim: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. A primeira coisa que nós temos que aprender, se você quer aprender a ser discípulo de Jesus, se você quer aprender a ser discípulo de Cristo, a primeira coisa que você tem que aprender é que você tem que se render aos ensinamentos de Jesus sem objetividade. Ouça isso. A mais, não tem a mais. Não tem a mais. Você tem que se render aos ensinamentos de Jesus sem objetividade, sem regras. Você, para ser discípulo de Jesus, tem que estar disposto a se render aos ensinamentos dele e deixar os ensinamentos anteriores. Porque o religioso, a pessoa que aceita Jesus, sabe o que ela quer? Ela quer inserir Jesus nas suas crenças. Era isso que os judeus queriam. Ó, nós cremos que tu és o Messias. Nós cremos que tu és o Cristo. Nós cremos. Mas nós temos o nosso entendimento. Nós temos a nossa forma de crer, de acreditar, porque aprendemos assim. Não há como você ser discípulo de Jesus se você não estiver disposto a deixar
a se desprender de ensinamentos anteriores a Jesus. Eu não sei se você um dia já teve um outro conhecimento na sua vida, já foi de uma outra religião que não foi o cristianismo. Mas mesmo nós que nascemos em berço cristão, mesmo você aí que foi do catolicismo ou ainda é do catolicismo, você que já se converteu a Jesus há muitos anos, mas com um preconceito a respeito de Jesus, um preconceito ou um pré-ensinamento a respeito de Jesus, talvez seja isso que você tenha tido, e talvez por isso você ainda não conseguiu ser discípulo de Cristo, porque você ainda não conseguiu se desprender do que você teve como ensinamento a respeito de Cristo, do que você teve como ensinamento a respeito de ser cristão e discípulo de Cristo. Se você não estiver disposto a se desprender de outros ensinamentos que você teve, não tem como você ser discípulo de Cristo. Porque Jesus está dizendo aqui, olha, se vocês permanecer na minha palavra, no que eu estou ensinando a vocês a partir de agora, se vocês não acreditarem nisso, se vocês não escolherem isso, se vocês não obedecerem o que eu estou ensinando, vocês não vão ser libertos. Interessante que Jesus aqui não está falando de ser liberto de demônio, de ser liberto de um vício, de ser liberto de coisas que aprisionam você como vícios. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de pessoas religiosas, pessoas que acreditavam conhecer a Deus e que confrontavam os ensinamentos de Jesus, porque o religioso ele não gosta de ser confrontado. Ele não gosta de ser confrontado. E era por isso que Jesus encontrou tanta resistência. Por isso que Jesus encontrou tantos impedimentos por parte dos religiosos. Porque eles não estavam dispostos a deixar o que eles acreditavam. Eles queriam somente colocar Jesus no seu conceito religioso, nas suas crenças doutrinárias. Era só o que eles queriam. A verdade que Jesus está dizendo aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é um princípio de doutrinas, não é um conjunto de regras que Jesus está trazendo. Jesus não colocou lá um pergaminho cheio de regras, dizendo essa é a verdade, é assim que vocês têm que fazer, é assim que vocês têm que andar. Jesus não trouxe, Jesus trouxe ensinamento. A verdade que Jesus está dizendo que vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Essa verdade que não é um grupo de regras, não é um conjunto de regras. Não é um conjunto de doutrinas. O que Jesus está trazendo aqui é um ensinamento, é um espírito. É a verdade que é um espírito, a verdade que é um ensino. E na medida que você vai praticando esse ensino de Jesus, você vai tendo a experiência da libertação. É na medida que você vai vivendo, é na medida que você vai caminhando, praticando o ensinamento de Jesus, tudo que ele foi ensinando. Na medida que você vai praticando isso, você vai ficando livre. Você vai se libertando. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês vão conhecer a verdade se vocês permanecerem no meu ensino. Não é o que você pensa a respeito de Deus. Aliás, Deus não é o que você pensa a respeito de Deus. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Deus não é o que você pensa a respeito de Deus. Deus é. Ele é o eu sou. Deus é. Ele não é o que eu respeito, não é o que eu penso a respeito dele. Deus não é o que você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo aí, pensa a respeito dele. Deus é. Ele é. O evangelho não é um corpo de doutrinas. O evangelho é a verdade que liberta a nossa consciência. Preste atenção nisso. Que muda os nossos caminhos.
É o evangelho que liberta a nossa mente de coisas que eu e você aprendemos, que não nos levam a Deus, que não nos aproximam de Deus. Pelo contrário, até nos afastam. Porque era assim que estava acontecendo com aquelas pessoas religiosas. Elas estavam afastadas de Deus porque elas resistiam aos ensinamentos de Jesus. Elas tinham resistência ao ensinamento de Jesus. No versículo 34, disse assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, porque o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. E se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, contudo vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vocês, e eu falo das coisas que eu vi de junto do meu pai. Porém vocês fazem aquilo que vocês viram diante do pai de vocês. O que Jesus estava falando para aqueles judeus religiosos era que eles estavam escravos de uma aliança de escravidão. Eles estavam escravos de uma lei de escravidão. Mas que agora o Filho veio trazer para eles uma aliança de libertação. Porque se você não estiver disposto a fazer uma aliança com Jesus, se desprendendo daquilo que você acredita, daquilo que você crê, ou daquilo que você aprendeu como regra de religião, se você não estiver disposto, você fica escravo. Você não é livre, você é escravizado. Jesus disse, eu vim como filho, se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Eu trouxe para vocês, eu estou oferecendo uma aliança de liberdade. E eles contestavam com Jesus, dizendo, nós nunca fomos escravos, nós temos um pai, nosso pai é Abraão. E Jesus disse, sim, vocês são filhos de Abraão, mas vocês não têm o espírito de Abraão. Vocês têm a genética de Abraão, mas não têm o espírito dele, porque ele obedeceu meu pai. Mas vocês querem me matar. E vocês não são filhos do meu pai, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar. E quem mata é o diabo, quem tem fome de morte é o diabo. Aí é que está o problema, porque tem muito religioso que é filho do diabo. Porque foi isso que Jesus falou aí. Foi isso que Jesus falou. Vocês querem satisfazer os desejos do diabo. No versículo 44, vocês são os filhos do diabo. Não são filhos do meu pai. Porque o diabo mata desde o princípio. E vocês também querem me matar. E eram pessoas religiosas que estavam confrontando Jesus a respeito da sua descendência religiosa. Eles estavam confrontando Jesus. Eles primeiro dizem, nunca fomos escravos. Como nunca foram escravos? Sempre foram escravos. Desde a divisão de Israel, se tornaram escravos de Babilônia, se tornaram escravos de Medo e Persas. No tempo de Jesus eram escravos dos romanos e eles disseram, nunca fomos escravos. Como não? Sempre foram. Mas Jesus está dizendo para eles, eu estou oferecendo para vocês, é uma aliança de libertação. E os filhos, eles praticam as mesmas coisas que o pai pratica. Então, se você é filho de Deus, tem que praticar as obras de Deus. E Jesus está dizendo, eu trouxe as palavras que eu ouvi junto do meu pai, mas vocês são incapazes de ouvir. São incapazes de aceitar. Vocês estão cegos. Vocês desprezam a misericórdia, vocês desprezam a justiça, vocês desprezam a compaixão em nome da religião de vocês. Ser discípulo de Jesus não é fazer parte de um ambiente. Para ser discípulo de Jesus, a gente tem que se desprender. De forma alguma,
Não me entendam mal, não estou dizendo que você não tem que congregar. Temos que congregar, temos que nos unir. Temos que estar juntos, sagrado o coração do nosso Pai, nos unirmos como corpo, nos unirmos como família de Deus, congregarmos. Como é bom, como é maravilhoso. O corpo tem que estar unido, o corpo tem que estar uniforme. Mas você precisa ser livre. Você precisa ser livre de alguns ensinamentos que te aprisionam. Você que está me ouvindo aí nessa noite, que está aflito, que está angustiado. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus não trouxe cadeias. Toda palavra que você tem ouvido, todo ensinamento que você possa estar tendo, que te entristece, que te angustia, que aflige a tua alma, eu digo, meu irmão, minha irmã, não procede do Espírito Santo. Não procede do Espírito. O Espírito de Deus nos consola, o Espírito de Deus nos quebranta. O Espírito de Deus nos faz ter vergonha de quem somos, não faz ter medo de Deus. Nos faz ter a certeza de que Jesus é suficiente. O Espírito Santo mostra quem somos. O Espírito Santo nos deixa livre. O Espírito Santo não oprime. O Espírito Santo não traz a tristeza que aflige a nossa alma. Ele traz a tristeza para arrependimento. E o Espírito Santo enche o nosso ser. Ele envolve a nossa alma de tal maneira que não há outro lugar que a gente queira estar. E aí Jesus está em nós. Essa é a presença. É uma paz que transcende o nosso entendimento. É uma paz que nos fortalece em meio à dificuldade. Essas circunstâncias que estão acontecendo, irmãos. Quem está firme no Senhor não se aflige. Não há por que se afligir. Sabemos que esses dias chegariam. Isso está na palavra de Deus. Haveria tempos difíceis, tempos de angústia na qual nunca houve nação na terra. Mas Jesus disse assim: não temam. Ouça isso. Jesus disse: é mister que essas coisas aconteçam, mas não tema. Não precisa ter medo. Eu estou com vocês em todo o tempo. Essas coisas vão passar. A minha paz está com vocês. O meu espírito está com vocês. Por que vocês estão temerosos? Vocês estão em mim porque a minha palavra está em vocês. A palavra do Senhor está em nós. E Ele está em nós. Não há circunstâncias. Romanos no capítulo 8. Quem pode nos separar desse amor? Nenhuma situação, nenhuma dificuldade, nenhum problema. O amor do Senhor é maravilhoso. Ele nos traz esperança de que Ele está conosco todo o tempo, o amanhã. Não tema, meu irmão, minha irmã. Seja fortalecido no Senhor nessa noite. Deixa Ele encher o teu coração dessa certeza. Ele está dizendo para você: eu sou contigo, meu filho. Eu sou contigo, minha filha. No mundo vocês iriam ter aflições, eu disse isso. Mas eu estou com vocês. Ouça isso. Jesus está com você. Jesus está com você, Vanusa. Jesus está com você, Fernanda. Jesus está com você, meu irmão. Sara, Kátia, Geicilane, Tatiane. Jesus está com você. Não tema. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João no capítulo 4. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu fui liberta com essa palavra, irmãos. Passe a confiar no amor que Deus tem por você.
Passe a confiar no amor que Deus tem. Ele vai dizer que aquele que teme, nesse não foi aperfeiçoado o amor. Se você está com medo, você ainda não experimentou do amor de Deus. Se você está com medo, você ainda não está vivendo a confiança desse amor, que você pode confiar nesse amor. Se o medo está invadindo o teu coração, se o medo está invadindo a tua alma, você ainda não está vivendo no amor, na plenitude do amor. Ouça isso. Você não está vivendo, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo, porque o medo arremete castigo. E o que é isso? Você não faz determinadas coisas porque você tem medo de Deus te castigar. Você ainda não está no amor. Você não está confiando no amor dele por você. No amor que ele já revelou na cruz. Porque a palavra do Senhor diz que Deus revelou o seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer por nós em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Não tem que ter medo de Deus te castigar. Não, Deus não quer te castigar. Ele não vai te castigar. Porque Ele escolheu amar você. Quem de nós não peca, irmãos? Quem de nós não erra, irmãos? E viver com medo não é viver livre. Viver aprisionado não é viver livre. Isso não é vida. Não se ama a pessoa de quem se tem medo. Ou você tem medo ou você ama. São dois sentimentos opostos. Não se pode amar a pessoa que você tem medo. Por que você tem medo? Porque essa pessoa pode te castigar, mas não é o que Deus quer. Ouça bem uma coisa. Deus escolheu nos amar. Foi uma escolha. Ele escolheu amar. Nós temos agora, Jesus está falando, vocês não vivem mais uma aliança de escravidão. Vocês vivem agora uma aliança de libertação. Foi a aliança que Jesus estabeleceu. Uma aliança de liberdade no amor. Não arremete mais castigo. Não arremete mais medo de ser castigado. Não há medo. Não há porque ter medo de Deus. Porque Ele já provou o amor dEle. Já provou o amor. De que você tem medo? De que você teme? Cristo em vós a esperança da glória. Pela fé em Cristo você é justificado. Pela fé que Jesus pagou o preço que era necessário. Você é livre, você é liberto. Aprenda isso, a ser discípulo de Jesus, e conhecereis a verdade libertará vocês. Eu vim trazer uma aliança de liberdade, eu vim trazer uma aliança de libertação. A aliança que nós temos agora com Deus é em Cristo. É em Cristo. É na obra da cruz. Não é mais no que eu faço, no que eu deixo de fazer. E viver em Cristo é ser transformado. E não andaremos mais em pecado. Não é porque somos capazes de não andar em pecado. Não é porque eu fico o tempo todo olhando de onde eu piso, o que eu calço, o que eu visto, o que eu falo, onde eu vou, onde eu deixo de ir. E não é isso que não é viver em pecado, irmãos. Não viver em pecado é deixar o Espírito Santo transformar você. Você cometia injustiça, não comete mais. Você não perdoava e agora você perdoa. Você ignorava a dor das pessoas, agora você se compadece. Você sofre com a dor da pessoa que sofre perto de você. Você compadece de quem tem fome, de quem é necessitado. É isso que é mudança, é isso que é transformação, é isso que é não viver em pecado. É amar o seu próximo, é se compadecer, é ajudar. É não viver na prostituição, no entendimento que nós tínhamos antes de Jesus. Agora nós conhecemos Jesus. E Ele disse, aprendei de mim. E o que Jesus ensinou? Como eu disse, não foi um conjunto de regras e doutrinas. O que Jesus ensinou são princípios.
princípios. Não vivemos mais com medo do erro, não vivemos mais com medo porque nós, à luz das Escrituras e no ensinamento de Jesus, em amar, em abençoar, e não guardar no nosso coração o ódio, que é o sentimento desprezível. Nós vivemos contrário ao curso do mundo. É isso que é viver. Viver em Cristo. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Oh, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso todo dia, porque eu lembro. Todos os dias. Você sabe qual é o nosso problema, muitas vezes? É viver observando o que as pessoas fazem de errado para a gente acusar. Mas isso já é uma outra palavra que eu quero trazer para você. Uma outra meditação. Uma outra oportunidade. Porque nós temos que aprender, irmãos. O mundo precisa ver Cristo. O mundo precisa conhecer Jesus. E nós, muitas vezes, gofando a nossa arrogância, dizemos que conhecemos Jesus, que temos conhecido Jesus, que oramos, que lemos Bíblia, que jejuamos, que vamos à igreja. Não conhecemos. Eu tenho 29 anos de convertida. Eu não conheço Jesus ainda. E todas as vezes que eu leio passagens como essa, eu me envergonho de dizer que sou cristã. Porque eu tenho aprendido que com a mesma medida que eu medi, eu vou ser medida. Porque eu tenho aprendido que eu quero viver, eu tenho vivido medindo as pessoas, o comportamento das pessoas, o jeito das pessoas que se dizem cristãs. Eu tenho aprendido a viver olhando para mim. Eu tenho aprendido a viver olhando para mim. O que eu tenho feito. Como eu tenho vivido. Eu tenho que parar de me preocupar como as pessoas vão pensar ao meu respeito. Irmãos, aprenda isso, eu aprendi. Jesus me ensinou. Parar de me preocupar com o que as pessoas pensam ao meu respeito e me preocupar com o que o Senhor pensa ao meu respeito. Parar de ficar dando conta da vida dos meus irmãos para Deus. Ah, Senhor, fulano de tal tá fazendo tal coisa, fulano de tal tá fazendo tal coisa. Olhe para você, eu tenho olhado para mim. Sabe como é que nós demonstramos a misericórdia de Deus na nossa vida? Você sabe se a misericórdia de Deus te alcançou, se a graça de Deus te alcançou quando você age com misericórdia, quando você age com graça. Certa feita, Jesus estava na sinagoga num dia de sábado. Os religiosos estavam lá para ver Jesus. Havia um homem lá com a mão mirrada. Jesus olha para os religiosos e diz assim: o que é que pode ser feito? O que eu posso fazer aqui no dia de sábado? Eu posso curar ou não? Eu posso fazer o bem ou não? E eles não responderam para Jesus. Olha que cegueira terrível. A palavra diz que o coração de Jesus se entristece com aquela atitude daquelas pessoas religiosas que só estavam ali para dar conta do que Jesus estava fazendo ou deixava de fazer. E Jesus curou aquela vida. Jesus curou aquele homem. Quantos de nós negligenciamos a ajuda aos nossos irmãos, ou mesmo próximo, ao nosso semelhante, claro, ajudar primeiro os da fé. Mas nós não devemos negar ajuda a ninguém, irmãos. É um ser humano. Sabe como é que eu aprendi a orar? Dizendo: Senhor, me ajuda a ser um ser humano à semelhança de Jesus. Eu quero ser um ser humano à semelhança de Jesus. Eu quero viver como Ele. Eu quero falar com as pessoas como Ele. Eu não quero, Senhor, desmerecer ninguém. Ninguém. De qualquer religião que seja. Ninguém. Ah, mas fulano é do candomblé, fulano é do espiritismo. Fulano, não me importa. É um ser humano, é alguém. E não deve ser levado em conta para nós o que essas pessoas são.
deve ser levado em conta. A primeira coisa é que é um ser humano. São pessoas. E é por isso que nós temos visto tantas pessoas rejeitar os cristãos e tantas pessoas acolher espíritas, pessoas de outras religiões afro. Porque nós nos sentamos na cadeira para julgar, para condenar. E dizemos que não fazemos acepções de pessoas, mas fazemos. Fazemos. Jesus não fez. A palavra diz que a multidão ia a ele, ele curava a todos, ele pregava a todos, ele ensinava a todos, ele curava a todos, ele acolhia todos. É isso que a palavra ensina. Quem vivia com a régua medindo Jesus eram os religiosos que estavam lá no templo, que estavam todo sábado na sinagoga. Eram esses aí que iam confrontar Jesus, que iam observar o que Jesus estava fazendo, para pegar a palavra lá e ficar abrindo dizendo: olha, tá escrito isso, viu? Tá escrito isso, viu? Tá escrito isso, viu? Era assim que eles faziam com Jesus. Será que hoje está sendo diferente, irmãos? Não é isso que muitas vezes a gente tem feito? Pega a própria escritura para condenar e para matar a fé das pessoas? Não é isso que muitas vezes a gente tem feito? Usando a própria Bíblia para acusar, para condenar. Foi isso que fizeram com Jesus. Abriam lá os pergaminhos. Olha, está escrito na lei de Moisés, está escrito lá nos profetas. E Jesus está dizendo aqui: olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, vão ter que aprender comigo. Vão ter que aprender comigo. Verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos se vocês obedecerem ao que eu estou ensinando. Aí vocês vão ser meus discípulos. E é esse Jesus que eu tenho aprendido. É com esse Jesus que todos os dias tem me confrontado, dizendo: Tânia, você diz que não é religiosa, mas está sendo. Tânia, você diz que não é preconceituosa, mas está sendo. E se você quiser ser minha discípula, você vai ter que deixar isso tudo cair por terra na sua vida. Não tem como eu me revelar através de você, você fazendo acepção de pessoas, você medindo a santidade das pessoas. Porque o que é santidade? O Espírito de Deus falou para mim: o que é santidade, Tânia? O que é viver em santidade? Viver em santidade é exatamente o que eu tenho ensinado sempre e vocês não aprendem. Viver em santidade é praticar justiça, é agir com misericórdia, é agir com compaixão, é ser bondoso, longânimo, paciente, manso, humilde. É isso que é viver em santidade. Não é deixar de fazer, deixar de ir, deixar. Tem coisa que você não vai deixar nunca, meu irmão. Tem coisa que eu não vou conseguir deixar nunca, porque é a nossa carne. É você, ó. Sou eu. E é por isso que você precisa de Jesus. É por isso, porque se eu e você não conseguisse fazer tudo aquilo que você entende que é pecado e que vai te levar para o inferno, eu não vou. Não vou, sabe por quê? Porque Jesus me redimiu. Eu creio nele e ele diz que aquele que crê nele é salvo. Eu não sou salvo porque eu não peco, eu não sou salvo porque eu não erro, eu sou salvo porque Jesus me salvou. E eu confio nesse amor, eu confio no amor de Deus, eu não tenho mais medo de ir para o inferno. Porque o amor de Deus me alcançou e eu confio no amor dele. Quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ah, ninguém. Aleluia. Irmãos, há muito que aprender com Cristo. Para fechar, eu quero deixar essa frase aqui para você. Que o Evangelho não é um corpo de doutrina. O Evangelho é a verdade que liberta a nossa consciência e que muda os nossos caminhos. Põe isso aí no teu coração, na tua vida. Eu quero agradecer você que tirou esse tempo, né? Nós temos já que encerrar, que o nosso tempo é de 1 hora. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero mesmo que o Espírito Santo continue, dê crescimento a essa palavra no teu coração.
Na próxima semana, em nome de Jesus, eu quero estar aqui de volta, falando mais um pouco sobre isso na nossa vida. A gente precisa aprender. Isso é tempo. Vamos viver Cristo. Vamos viver Cristo. Desfrutar disso. Desfrutar desse tão grande amor. E revelar Jesus para as pessoas que não conhecem. Não é revelar uma religião, é revelar Cristo. Revelar Jesus. Que bom que você tirou aí o seu tempo. Eu quero orar com você. Amém? Põe a tua mão aí no teu coração. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia envolva cada coração. E assim como essa palavra, Senhor, foi dita, que seja na nossa vida, que seja a libertação, nos ensinando a ser discípulos. Que nós possamos verdadeiramente estar dispostos, Senhor, a nos desprender de ensinamentos anteriores. Que tudo aquilo que alojou no nosso coração, que impediu que a gente ouça a tua voz e que a gente conheça o Senhor e que a gente viva o Senhor, seja quebrado na nossa vida. Todo ensinamento que seja contrário aos teus ensinamentos. Que todos os frutos do Espírito frutifiquem na nossa vida, Pai. Que sejamos a luz que precisamos ser. Que Jesus seja revelado em nós. Em nós. Porque somos cristãos. Somos os pequenos Cristo. E precisamos revelar Jesus. Para que outros sejam alcançados pela tua graça e pelo teu amor, assim como nós somos. Eu agradeço ao Senhor por cada vida que esteve aqui nessa live, abençoando cada uma serva e serva do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer aí, Jason, meu irmão, beijão, Gal. Deus abençoe vocês, que saudade, gente. Nossa, Tati, tem aqui Ferri, tá aqui Ferri, eu não sei quem é esse aqui, mas se puder me dar o nome, vai ser uma boa. Evelyn, beijo, minha linda. Deus te abençoe. Neidinha, Gilto. Deus abençoe a vida de vocês. Nil. Obrigado, gente. Lu. Deus abençoe. Gente, que vocês possam ser renovados no Espírito Santo. Kainan. Beijo, Kainan. Sara. Gê. Obrigado, gente, por ter vocês aqui. Foi uma bênção. Eu vi também o pastor Piloto, se eu não me engano, também entrou aí um pouquinho. Deus abençoe, pastor. Saudade de vocês. Gente, muito bom, viu? Que essa palavra venha trazer mesmo aí no coração de vocês, assim, um ensinamento, né? Palavras de ensinamento é o que Deus tem me dado. Eu tenho procurado aprender. Por isso é que eu tô passando para vocês aquilo que eu tenho aprendido, tá bom? Jéssica, beijo. Marcinha, beijo, linda. Beijo, Marcinha. Deus abençoe sua vida. Cineide, beijão pra Tony, um abraço. Márcia, outra Márcia, né? Teve Márcia Central, Márcia Promessa. Beijo em vocês aí, em nome de Jesus. Cris, não é isso? Cris aí, não sei qual é a Cris, né? Eu conheço algumas Cris. Lisa, beijo, Lisa. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente vocês, gente. Em nome de Jesus, nós possamos estar juntos, compartilhando da palavra de Deus, aprendendo a cada dia. E que o Senhor seja na tua vida, em nome de Jesus. Eu vou salvar essa live aí, né? Ela vai ficar 24 horas. Se você quiser compartilhar com alguém, que você acredita que vai abençoar outras vidas, compartilha aí, tá bom? E na semana que vem, se Deus abençoar e Deus permitir, a gente vai estar aqui de novo, tá bom? Deus abençoe. Geração da última hora aí, Murilo. Deus abençoe meu maridão, Rogério. Deus abençoe meu amor, Brendinha, minha filha. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Boa noite. Tchau.